Tá aí na tela os 20 minutos. Tá certo? O senhor pode ficar à vontade. O senhor liga o seu... Deixa eu zerar aqui. O senhor liga o seu microfone, tá? Eu vou dar aqui o início, o senhor pode ficar à vontade. Beleza. Vou só reclamar aqui, meu microfone estava fechado. Marcelo está falando disso, meu microfone estava aberto. O problema é dele se vazou para lá. Tá? Mas engraçado foi. Ok? Vamos lá. Em qual parte, vamos falar de gramática, não de blá blá blá. Em qual parte da Bíblia protótipos mais genitivo como parte de uma oração adverbial que dá uma ideia que ele pertence aos demais. Vou repetir novamente, tá bom? Em qual parte da Bíblia, dos 31.172 versículos, protótipos mais genitivo, dentro de uma oração, ou fazendo parte de uma oração adverbial, tá? Que dá o sentido de uma ideia que ele pertence aos demais. Qual parte da Bíblia? Perfeito, Ronaldo? E vamos dar continuidade, então. Bom, o nosso nobre Atafona está com a oportunidade aí, né, de fazer a sua pergunta e continuar esse debate aí, beleza? Bom, então, os senhores vejam bem. Quem conhece o professor Euler Lopes, eu peço desculpa aqui ao professor Euler Lopes, porque houve um... Então, mas o senhor não me mostrou aí. O senhor acabou não mostrando para mim. Olha só, meu tempo está tendo interferência. Ronaldo, o mediador está falando comigo no meio do meu tempo? Eu não entendi. Não, foi um probleminha. Pode dar continuidade, Atafona, pode dar continuidade. Ok, tudo bem, não tem problema não. Então, você vê, o professor Euler Lopes, ele faz o seguinte desafio. Desafia uma testemunha de Jeová a provar em termos gramaticais que protótipos passos fictícios é um genitivo partitivo. Aí a pergunta que ele me faz agora é onde, em qual parte da Bíblia, dos 31.000, etc., então, os versículos, para mim são 31.103, para ele é 31.104, existe o genitivo como dativo. Olha só, o teu desafio não foi provar gramática, conhecimento de gramática em outras partes, não. O teu desafio foi a respeito de protótipos passos fictícios. Então, eu não vou lhe responder, não é porque eu não posso lhe responder, é porque o senhor está claramente fazendo uma fuga. Então, o senhor está querendo aqui mostrar que eu não sei gramática. Esse é o seu objetivo, tá? O senhor está veladamente tentando me atacar, tá? E esse ataque ele é legítimo, tá? Não estou reclamando disso aqui, não. Dentro de um debate, ele é legítimo. Mas o professor Lelopes está tentando expor aqui, ó, tá vendo como é que ele não conhece nada de gramática? Então, visto que eu entendo que a sua pergunta foi fuga do tema, porque o seu desafio foi dentro dessa perícope, então, se eu querer que eu mostre uma construção genitiva num outro canto, é fuga do tema. Então, vai ficar na saudade e eu não vou dar resposta para isso, não, tá? Simplesmente porque é fuga do tema. Agora, na sua réplica, pode falar, dizer que eu não sei, fique à vontade. Então, todos vocês estão vendo aí. O desafio foi provar gramaticalmente que protótipos, passos fictícios é genitivo partitivo. A pergunta dele não está enquadrada nisso. Agora, ele vai dar as alegações dele e fique à vontade. Eu não vou aqui entrar numa guerra de conhecimento gramatical com o professor Euler Lopes. E eu quero, mais uma vez aqui, eu ia falar, foi na hora que teve a interrupção, pedir desculpa ao professor Euler Lopes quando eu disse que foi ele, o microfone dele que estava vazando. Então, foi alguém que riu, tá bom? Então, eu peço desculpa ao professor Euler Lopes, porque eu achei que foi ele. Eu encerro aqui, Ronaldo. Muito bem, então agora o nosso nobre Euler, né? O Euler, nosso Euler, né? O teólogo Euler agora vai estar aí dando, né, a sua resposta ao Atafona, beleza? Eu perguntei ao Atafona em qual parte da Bíblia protótipos mais genitivo pertence a uma oração subordinada que dá a ideia que faz parte do todo. Faz parte do todo. Ele não apresentou nenhum. Bem, o debate era sobre regras gramaticais. Está lá. Se você vê no YouTube, debate, regras gramaticais. Ele disse que ia provar para mim, em regras gramaticais, que Jesus é o primeiro a ser criado. Ali na perícope, gente, presta atenção. Quando falamos de perícope,
nós temos um princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. A perícope é que determina onde o assunto começa e onde ele termina. A perícope de Colossenses capítulo 1, versículo 15, começa no versículo 15 e termina no versículo 20. Essa perícope é um hino, tá? Em termos gramaticais e também dentro do seu contexto, é um hino. Hino de exaltação ao Messias, a Jesus. É um hino. Várias obras acadêmicas, gramaticais, afirmam isso. Não somente Daniel Bell Allison, não somente William Sofraser, o Douglas, não somente as chaves linguísticas que mostram aquela questão. E por que o hino? Porque justamente aqui, ó, nós temos aqui, ó, Hos. Nós temos Hos como um pronome relativo. Esse pronome relativo, ele não está fazendo função trabalhando para o seu substantivo que está anterior. Porque o pronome ele qualifica, ou pelo menos ele concorda com o seu substantivo, qual faz referência, e chamamos isso antecedente na língua grega, em gênero e número. Hos não está fazendo nenhuma função em gênero e número a algo que foi falado anteriormente, tá bom? Aqui o apóstolo Paulo ele vai trabalhar com certeza no seu iniciar assim. Paulo, os apóstolos Cristo Jesus, dia telematos tu feios Timóteo, Ruadelfos, tos en Colossais, Hagios, kai pistos adefos, en Cristo, Harichimin, kai Irene apoteu patros remon. Ou seja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão, aos que estão em Colossos, santos e fiéis irmãos em Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso patrós, ou seja, nosso Pai. Esta é a introdução. Quando ele já vai trabalhar, por exemplo, ele vai fazer uma oração pelos Colossos, ele introduz no versículo 3 assim, Eucharistomen tu feu patri, Eucharistomen tu feu patri, tu chirio remon Jesu Christum, ando de peri remon pro seu homenoi. No versículo 3, que diz assim, agradeço a Deus, ou dou graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre por vós estando a orar. Entendeu? Então, ele vai começar a sua oração. No versículo de número 15, ele vai quebrar a sua natureza sintática do versículo de número 14 para o versículo de número 20 e vai introduzir um hino de exaltação a Jesus. Este hino exalta a Cristo Jesus, ok? Para deixar isso bem claro, é um hino de exaltação. Por isso que não há concordâncias sintáticas e gramaticais do versículo 15 e o versículo 14 fazendo a função. Por quê? Esse pronome que está substituindo o nome, ele está praticamente fazendo uma função de substantivo, ou seja, de sujeito da oração, sem fazer menção ao que foi falado anteriormente, dando uma nova introdução à exaltação de Cristo Jesus. Isso aqui é regras gramaticais e sintáticas. Quando eu pedi para o Marcelo Tafona mostrar, dentro de regras gramaticais, protótipo fictício que pertence à criação, ele não mostrou. O máximo que ele mostrou, utilizando o versículo de para lá, para cá, e não obedeceu a perícope. Gente, quando nós debatemos regras gramaticais, quando debatemos análise sintática, a gente obedece a perícope. Isto é princípios básicos da exegese. Para poder se tornar um exegetes, ou seja, um bom exegeta, a pessoa tem que fazer jus a esta perícope. Logo, debater comigo, evocando regras gramaticais, que o Marcelo Tafona diz que é provar em regras gramaticais. Até agora não provou em regra gramatical, é a opinião particular dele, é a opinião da congregação dele, é a opinião da cabeça dele, é a opinião da teologia dele. Regras gramaticais, não. Quando ele utiliza protótipos mais alguns substantivos, o máximo que temos lá é genitivo de relacionamento. Entendeu? Não genitivo partitivo. Por que não é genitivo partitivo, gente? Primeiro,
E tem que existir nuances lexicais aonde o substantivo protótipos pode fazer função. Por exemplo, ele disse que protótipo não é adjetivo substantivado. Eu quero ver aonde você fala isso, tá bom? Eu vou provar aqui, rapidamente. Eu estou com Edward Robson, léxico de grego do Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês aqui que protótipo é um adjetivo, tá bom? Adjetivo. Eu falei substantivado por causa da frase, mas ele é um adjetivo. Mais ou menos aqui, pessoal. Aqui, ó. Opa. Aí, ó. Adjetivo. Ok? Então é um adjetivo, tá bom? Eu falei o seguinte, mas ele não entendeu. Quando o adjetivo é substantivado, é porque o adjetivo tem função. O adjetivo ele pode ser predicativo ou atributivo. Ele predica ou atribui, entendeu? Quando é um adjetivo, ele concorda com o seu substantivo em gênero, número e caso. É adjetivo. Diferente do pronome, que concorda em gênero e número. Adjetivo, repetindo novamente, concorda em gênero e número e caso. Mas não é. Aonde que aqui ele é, aonde que protótipos, aqui, ó, protótipos, dentro dessa oração aqui, ó, não é um adjetivo substantivado, Marcela tá falando. Não tem como mostrar, isso é regra gramatical. Tu pode ir na constelação de Órion, na biblioteca de Odin, e arrancar uma gramática que diga que não é adjetivo substantivado. Para com isso, isso é simples, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outra coisa, o máximo que ele mostrou foi genitivo de relacionamento. Não mostrou uma construção gramatical de protótipo mais genitivo. Genitivo. E muito menos protótipos, paz, que é o adjetivo, mais o genitivo. Adjetivo, genitivo, mais genitivo. Ele não mostrou. Então, regras gramaticais, tá furada. Furada. Quis debater regras gramaticais de protótipos paz fictício, é furada. Outra coisa, ele não mostrou em nenhum caso. Existe sim, claro que existe, cara. Eu sei que existe, mas não vou falar para você não. Agora não, tá bom? Deixa para depois. Que, olha só, eu tenho aqui, ó, protótipo paz fictício. Presta atenção, senhores, olhem para mim. Eu tenho uma conjunção. Conjunção, tá? Conjunção que liga as orações, tá bom? E essas orações não absoluta, oração ela pode ser complexa. No grego, uma oração absoluta é quando tem somente uma única oração que não está subordinada a outras orações. Quando eu tenho uma oração complexa, eu tenho uma oração que está subordinada a outras orações. Eu estou falando subordinação, ela se subordina a outras orações. As outras orações que dão sentido completo nesta oração. E pasmem dos senhores, protótipos paz fictício não é somente uma única oração absoluta. A conjunção indica que ela está subordinada, ou pelo menos a outras que são orações subordinadas, se subordina à oração principal. Nós temos aqui OP, oração principal, e a outra é oração subordinada. Oração subordinada. Se eu tenho uma oração subordinada, a oração subordinada está linkada à oração principal. Isso é regra gramatical. Entendeu? Regra gramatical. O que ocorre? A oração subordinada que está aqui é uma oração complexa, subordinada adverbial causal. Aqui eu vou matar tudo. Entendeu? Só esse checkmate aqui. A oração subordinada. Romendo. E que se tapanta em taisora nós, caiapesgueis e vai por aí afora. Ela está complementando o protótipos paz fictícios. Só para dar um exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui. A oração protótipos paz fictícios, primogênito da criação, ela está entre as duas, ela está com uma conjunção subordinativa causal, que indica que a causa de ele ser protótipos paz fictício é porque nele, nele
ou por ele, foi feito todas as coisas, no céu, na terra. Agora deixa eu ler o restante. No céu, na terra, visíveis e invisíveis, quer domínios, quer governos, quer poderes, da planta de autum, cai ex autum, tudo por meio dele e para ele é que estai, veio a existir. Vamos correr. Cai autum estim propantum cai panta entu sinesteken. E ele é antes de tudo, propantum, pantum. Ele é antes de tudo. O que mais que ele é? Antes de tudo. Caita panta em autu sinesteken. E tudo subsiste por ele. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? A oração que indica que ele não faz parte da criação é que a conjunção, junto com a oração subordinada, isso é gramática, pelo amor de Deus, a oração subordinada indica que ele é o protótipo do espaço fictício, ele é o econ tu feu, tu horatum, é que, por meio dele ou por ele, foi feito, foi criado todas as coisas, no céu, na terra, visível, invisível, quer trono, quer principados. Isso aqui acabou com a ideia que Jesus é um ser criado. Terminou minhas prerrogativas. Beleza, então, Euler, agora o Atafona é quem vai começar perguntando aí. O Atafona tem toda a liberdade para tal. Beleza, Atafona? Vamos nessa. Bom, então, o meu tempo está correndo, não. Começou. Então, vocês veem, né? O professor Euler Lopes, ele está dizendo aí que o versículo 16, ele vai ser aquilo que vai dar a interpretação do versículo 15. Ele diz que é uma oração adverbial causal. Está dizendo ali que o versículo 16 está mostrando que Jesus, ele é a causa. Então, vamos lá. O professor Euler Lopes defende o famoso genitivo de subordinação. Por isso que ele diz que ali protótipos passos fictícios têm que ser lidos sobre. Agora, engraçado, né? Por que é que Paulo não escreveu da maneira como se deveria ler sobre? Será que ele achava que em 2020 iria aparecer o professor Euler Lopes para dar a interpretação correta do texto? Então, a minha pergunta é a seguinte. Visto que ele defende o genitivo de subordinação, eu gostaria que ele apenas citasse 5 gramáticas que ensinam o genitivo de subordinação, e eu não estou falando de livro de exegese bíblica que vai usar uma gramática, tá? Então não me venha com manual de exegese do Novo Testamento em grego, não é isso que eu estou perguntando gramática. Então que ele citasse 5, só 5 gramáticas que ensinem o genitivo de subordinação e escolhesse uma e trabalhasse o que esta gramática diz que é o genitivo de subordinação. Principalmente se essa gramática usar Colossenses 1,15 para explicar o que é o genitivo de subordinação. Tá feita a minha Bom, agora pergunta. o teólogo Euler tem seus 20 minutos para responder ao Atafona aí. Beleza? Eu acho que ele conhece a gramática de Daniel Dewalls. A maior gramática. Não tem, boia. Em língua portuguesa. Que sobrepuja qualquer gramática. A maioria da gramática é básica. Maioria é básica. Entendeu? Que ensina genitivo de subordinação. Genitivo de subordinação. Ok? Aqui, ó. Onde está? Genitivo de subordinação, tá bom? Ele fala 5, gente, ele fala 5 achando que os gramáticos vão concordar ou vão discordar. O problema é, o texto não é assim? Não é lido assim? Não é trabalhado dessa forma? Não é trabalhado com orações subordinadas, adverbiais, causais, comparativas e assim por diante? Vou citar outra gramática, tá? Outra gramática.
Carlos Oswaldo Pinto, tá bom? Isso aqui é gramática, tá bom? São lexicógrafos também, ok? Que fala do genitivo de subordinação. Tá bom? Atribuído, locativo. Acho que o Wallace é uma autoridade mundial em trabalhar gramática, sintaxe. Genitivo de subordinação. Ok? Ok? Beleza? Tá bom? Tá? Daniel Wallace, juntamente com Carlos Oswaldo Pinto e outros também, trabalham nesse sentido que existe uma categoria do Novo Testamento. Eles dizem o seguinte, que nas gramáticas antigas não há um nome genitivo de subordinação justamente por causa de uma confusão. Está na gramática de Daniel Wallace. Uma confusão em confundir esta categoria de genitivo como genitivo objetivo. Entendeu? Principalmente as gramáticas antigas. A gramática de Wallace, a gramática de Carlos Oswaldo Pinto, já trabalhando uma questão mais atualizada da língua, da exegese do grego. Até porque as regras gramaticais elas vão sendo descobertas a partir do momento que nós lemos o texto na língua original. Tá bom? Original. Eu citei um texto para o amado, só virar a página, tá bom? 2:10. Está aqui, 2:10. 2:10. Uma única gramática é o suficiente, ok? Já expliquei que gramáticas anteriores ao Wallace não cita genitivo de subordinação gramática sintática. Por quê? Porque é uma confusão de genitivo objetivo. Aqui não tem como ser genitivo objetivo. Ele não é objeto direto em relação ao verbo. Tá? Não é objeto em relação ao verbo. Aí vamos lá. Versículo de número 10. Tempo na tela, tá, por favor. Rosestin recefale passe arque cai exousia. O qual é o cabeça de todo principado e toda autoridade. Aqui é genitivo de subordinação. Autoridade e principado estão sujeitos ao Ros. Ou seja, esse Ros aqui é um pronome relativo que se refere a Jesus. Nós poderíamos também mostrar Mateus capítulo 22. Tá? Mateus capítulo de número 22. Versículo de número 32. Mateus 22, 32. Diz assim, meus amados irmãos. 22, 32. Vamos ler em grego. Tudo em grego, tá, gente? Ego eimi Rofeos. Ego eimi Rofeos. Eu sou Deus. Abraão. Abraão é um nome indeclinável, mas a função sintática é genitivo. Eu sou o Deus de Abraão. Cai Rofeos, Isaac. E o Deus de Isaac. Isso aqui é uma oração. Porque o verbo está em elipse, tá bom? De Isaac. Cai Rofeos e Jacob. Eu sou Deus de Jacó. Deus que está sobre Abraão. Deus que está sobre Isaac. Deus que está sobre Jacó. Ok? Ego eimi Rofeos. Eu sou Deus que está sobre Abraão. Eu sou Deus que está sobre Isaac. Eu sou Deus que está sobre Jacó. Colossenses 2:10 diz, ele é o cabeça de todo principado e poder. Dentro desse quesito. E poderemos trabalhar também Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Versículo de número 7. Desculpa te interromper, Euler. 7. O tempo não está aparecendo na tela. Pede o tempo seu na tela. Desculpa eu te interromper, tá? Eu pedi. Bota o tempo na tela, por favor, gente. Bem, caiu aqui a internet aqui na região. Caiu aqui a internet na minha região aqui. E eu tô agora até no pacote de dados. Eu vou ter que marcar na mão aqui, tá ok? Mas o tempo ainda tem 1 minuto. Beleza. Atos capítulo 7, versículo 10. Diz assim. Faraó Basileus a Egipto. Faraó, rei do Egito.
Ele é rei sobre o Egito. E não há a ideia de genitivo partitivo neste sentido. Por quê? Porque o genitivo partitivo é que se utiliza dos termos archon, dos termos protótipos, dos termos ti ou tis, tá? Que são pronomes indefinidos, do termo res, mia e ren. Esses são os termos linguísticos da língua grega que ali dá para se entender que é partitivo. E outra coisa, quando o substantivo ele é anartro. Beleza, pessoal? Então, aqui em termos gramaticais, eu tenho totalmente o domínio da circunstância gramatical da língua grega. Em hipótese alguma, a ideia do atafona está em evidência porque não é baseado em regra gramatical. Ok. Ó, então iniciei aqui, ó, Fica à vontade. o cronômetro aqui, depois eu vou mostrar que eu estou dentro do meu tempo. Então vamos lá. Eu perguntei ao professor Euler Lopes para ele citar 5 gramáticas. Por que eu perguntei para que ele citasse, pedi a ele que ele citasse 5 gramáticas? Aí ele fala que Daniel Wallace é a melhor que tem, né? Ele é fã do Daniel Wallace, que realmente é um excelente gramático. Quem sou eu para dizer aqui que Daniel Wallace está errado em tudo que ele escreveu? Mas ele diz que as outras gramáticas são básicas. Então, para ele, Burton é básico, MacDonald é básico, Robertson é básico, Taylor, De Bruyne. Então, ele quis rebaixar esses outros aí como inferiores, porque nenhum deles fala do genitivo de subordinação. Aí eu pedi para que ele trabalhasse o genitivo de subordinação em uma dessas gramáticas, e ele falou brevemente: Ronaldo, põe para mim a primeira imagem, porque eu vou trabalhar o que a gramática do Daniel Wallace diz, ok? Então põe aí para mim, Ronaldo, aquela primeira imagem que eu te pedi. Eu já estou voltando aqui, já está voltando a internet. Continua que eu já coloco. Tá, então deixa eu tirar daqui e mostrar o que a gramática diz. Depois o Ronaldo pode colocar para que não percamos tempo. Deixa eu pegar aqui. Então, na página 103 da gramática de Daniel Wallace, ele fala assim: o genitivo de subordinação, entre colchetes, sobre. Definição: substantivo genitivo especifica aquele a que está subordinado ou sob o domínio do substantivo principal. Isso é o que Daniel Wallace define como um genitivo de subordinação, ok? Aí ele vai continuar aqui e vai dizer o seguinte: chave de identificação. Ao invés do de, né? Por exemplo, é primogênito de, ele fala assim: coloque a glosa sobre ou algo semelhante que indique domínio ou prioridade. Aí a letra C, amplificação ou semânticas. Este tipo de genitivo é uma categoria léxico-semântica, quer dizer, ele se relaciona somente a certos substantivos principais ou particípios que lexicalmente implicam algum tipo de regra ou autoridade. Palavras como basileus, que é rei, e archon, tá? Normalmente pertence aqui. Aí agora ele vai dar alguns exemplos. Ele dá esse exemplo que o Euler citou aí de Marcos, capítulo 15. Só um momento aqui, deixa eu voltar aqui que eu estou no tablet aqui, tá? Marcos 15, 32, o rei sobre Israel. Então quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Que rei, ele é um substantivo, Israel é um substantivo, e Israel como povo, ou a nação de Israel, era submetida ao rei. Essa ideia tem sentido? Sim, claro. Israel estava de fato submetido ao rei de Israel. Agora tem um ponto. O rei de Israel, ele continuava sendo parte de Israel. Então, se ele falar que primogênitos de toda a criação é sobre, isso não tira ele, assim como não tira o rei como sendo parte de Israel, também não tira o rei de Israel de ser parte da nação de Israel. Mas o que eu quero trabalhar mesmo é o que o Daniel Wallace fala
a respeito do versículo 15. E aí vamos ver se o Daniel Wallace, mesmo sendo o grande gramático que é, ele fez algumas colocações que podem ser contestadas. Então diz aqui assim, ó. Ele põe o texto aqui, né? Rosesti encontro teu tua ora tu protótipos passos fictícios. Aí ele vai e coloca assim, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, essa aí que está na tela, o primogênito sobre toda a criação. Olha a definição que o senhor Daniel Wallace vai dar. Embora alguns, olha só, alguns considerem como genitivo partitivo, primogênito que é parte de toda a criação. Para aí, alguns não. A maioria das Bíblias, tá? Pouquíssimas Bíblias trazem primogênito sobre, tá? Então não são alguns que consideram genitivo partitivo, não. A maioria esmagadora, inclusive as trinitárias, entendeu? A maioria delas consideram genitivo partitivo, porque elas não colocam sobre. Então vamos continuar aqui. Ele diz: alguns considerem como genitivo partitivo, tanto devido ao campo léxico de primogênito, incluindo preeminência sobre. Outro erro do senhor Daniel Wallace, porque primogênito não é preeminente sobre nada. A palavra proto, aí sim, ela pode ter esse sentido, porque ela pode ser primeiro, antes, principal, o mais importante. Então, essa ideia que o senhor Daniel Wallace aqui tenta forçar para tentar dizer que deve se ler sobre toda a criação, ao dizer que primogênito inclui preeminência sobre, é uma falácia, é um solecismo, é uma mentira do senhor Daniel Wallace, tá? Protótocos não é sobre nada, protótocos é primeiro nascido e pronto, porque você tem a palavra proto, que significa primeiro. Se fosse preeminente sobre, a última definição, o mais importante, então nós teríamos o mais importante nascido. Mesmo assim, ele seria o quê? Nascido. Só nasce quem ainda não existia. E ele continua aqui, ó. E não simplesmente uma ordem cronológica literal do nascimento. Quanto à oração adverbial causal, aí ele fala, porque nele foram criadas. Outro erro, isso é outro solecismo. Por que não se deve traduzir enautu, ali no texto do versículo 16, por nele? Por uma razão muito simples. A preposição en, ela pode ser tanto locativa, quanto pode ser instrumental. O que é que vai decidir se ela é locativa ou ela é instrumental? É o que a frase diz, ok? Então, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui no meu tempo, para eu não perder. Deixa eu ver quanto é que tempo que eu tenho. Tenho 7 minutos e 15 ainda. Então, veja bem, o que é que vai definir se uma preposição ela vai ser instrumental ou ela vai ser locativa? Ela é locativa quando ela é tratada de tempo ou de lugar. Quando ela trata de pessoas ou coisas, ela não é locativa, ela é instrumental. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém diria assim, aquela casa foi feita no pedreiro João? Não, porque você está tratando de uma pessoa. Então, aquela casa foi feita por intermédio ou através do pedreiro João. Quando o texto diz que todas as coisas foram criadas en autu, literalmente, en ele, não pode ser nele, porque está falando de um ser. E o próprio texto que eu li de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus criou todas as coisas por intermédio. Então, ler que todas as coisas foram criadas nele, para dizer que é uma oração subordinada causal, é um erro. Ela não é causal. Ela é uma oração adverbial instrumental, não é causal. Se ela fosse causal, seria muito estranho você falar aquela casa foi feita no pedreiro. Você só usa locativo quando é tempo ou lugar. Por exemplo, no ano passado eu fui a São Paulo, aí é locativo. Aquela casa foi feita no alto do morro, ela é locativa. Agora, aquela casa foi feita no pedreiro, não existe. Além de ser
estranho aquilo que se fala, é uma forçação de barra do senhor Daniel Wallace, tá? Ele inventou isso aí porque ele é um trinitário, embora ele mesmo admita que a trindade não pode ser provada com as escrituras, mas somente com filosofia. O senhor Euler Lopes também sabe disso, tá? Ele fala sobre isso em alguns áudios que tem rolando por aí. Então, o que acontece? Aí eu quero continuar aqui, nesta parte aqui, ainda da gramática do senhor Daniel Wallace, que o Euler Lopes não tratou, que ele vai dizer assim, ó. Quanto à oração adverbial, porque nele todas as coisas foram criadas, fazem pouco sentido se mera ordem cronológica está em mente. Olha agora como é que ele nem tem certeza do que ele está dizendo. É muito mais provável que esteja expressando subordinação. Então ele está palpitando, ele não está afirmando. É muito mais provável que esteja expressando subordinação. Então, quando eu pedi o senhor Euler Lopes para citar 5 gramáticas, ele citou e mostrou aí o livro de Carlos Oswaldo Pinto. Senhores sabem quem é Carlos Oswaldo Pinto? Ou quem foi? Eu realmente não sei se ele já faleceu. Espero que não. Foi aluno do senhor Daniel Wallace. Assim como o Euler Lopes é discípulo do Daniel Wallace. O senhor Euler Lopes, para ele, se Daniel Wallace falou, está falado. E ele diz que os teólogos, os gramáticos unitários, eles erram porque não entendem. Mas os trinitários traduzem. Você pega a Bíblia da Sociedade Trinitariana do Brasil, está lá, ó. Primogênito de toda a criação. Eu tenho aqui um texto que eu vou ler, os senhores podem depois procurar. Tem um aplicativo chamado My Bible, onde tem essa Bíblia, a Bíblia literal do texto tradicional. Ela é uma Bíblia trinitária. O texto diz assim, ó, Colossenses 1,15. Vamos aqui, Mateus não é. Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Eu não sei se vai dar para aqui, ó. Para ler, diz assim, ó. O qual, aí ele coloca aqui entre colchetes, o Filho, é a apresentação físico-corporal de o Deus invisível, o primeiro nascido de toda a criação. Então, essa Bíblia aqui, ó, tá aqui, ó. Bíblia literal do texto tradicional. Eu não sei se vai dar para os senhores verem aqui. Diz que ele é o primeiro nascido, ok? E aí o versículo 16, ele vai trazer da seguinte maneira, prestem bem atenção. Porque por ação dele, o Filho, foram criadas todas as coisas. Então, o senhor Euler Lopes disse que, de fato, ali é um hino. Eu concordo plenamente com ele. De fato, é um hino. Porém, quando diz ali que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e não nele, tá? Eu já expliquei por que está errado. Ela quer dizer o quê? Quando Paulo começa a explicar aquilo que foi feito por meio do Filho de Deus, o Filho de Deus, ele está mostrando que ele já existia antes de todas essas coisas. Eu vou pegar o texto aqui somente em português, porque não adianta querer falar grego aqui, porque as pessoas não vão entender. Então, olha aqui o que diz o texto. Eu vou pegar aqui uma Bíblia bem conhecida, ao meio da Revista Atualizada. Diz assim, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá, por quê? Aí diz aqui nele, que eu já mostrei que está errado, ó. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Quando ele fala das coisas criadas, o Filho já existia, ele já tinha sido criado. Aí ele diz, ó, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Exatamente, ninguém aqui está negando que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Ninguém aqui está negando que Jesus seja Deus poderoso, porque se ele foi gerado de Deus, ele tem que ser Deus e tem que ser poderoso. Ele simplesmente, ele é Deus poderoso, ele é Deus semelhante ao seu Pai, mas ele não é o mesmo Deus que seu Pai, que é o que o senhor Euler Lopes tenta forçar a barra. Porque todo trinitário, ele só faz as coisas dessa maneira, forçando a barra.
Então não tem, a Bíblia diz claramente que Jesus ele é o Filho de Deus. Se Jesus fosse eterno como Pai, ele não seria filho, seria irmão gêmeo, ele teria que ter a mesma idade. Filho e pai não têm a mesma idade. Mas voltando ao que eu falei aqui de gramática, então o senhor vê que o senhor Daniel Wallace, que o Euler Lopes, não sei por causa de quê, ele não quis trabalhar o que ele diz, então ele diz que ali é um genitivo de subordinação e explica o motivo. Eu disse que a preposição en, ela pode ser usada como um instrumento. Mateus 12, 27 diz, e se eu expulso demônios por Beelzebu, então Beelzebu seria um instrumento, por quem expulsam os vossos filhos. Esse por aqui, as duas vezes, é a preposição em, no caso aqui, instrumental. Então, dizer que a preposição en, ela é locativa, é só porque o senhor Euler Lopes quer. É só porque as igrejas trinitárias querem. Por que não pode ser locativa? Porque está tratando de uma pessoa. Então, quando se trata de uma pessoa, ela tem sempre que ser usada como instrumental. Só se usa como... Pelo jeito, a internet do Atafona caiu também. Tudo certo aí, Atafona? Ok. Bom, eu não Você sei já tava... a parte que vocês ouviram, mas por aqui tá bom. Não precisa voltar tempo nenhum, não, porque eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir.